Olá, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês sobre o capítulo 5 de Gálatas. O capítulo 5 ele aborda sobre o Espírito Santo, né? A liberdade pelo Espírito. Paulo está exortando ao povo da Galácia porque eles estão vivendo a partir da lei, né? A partir das práticas da lei como um meio de justificação. Só que Paulo está orientando eles, exortando eles para explicar a eles como eles devem viver a partir do fruto do Espírito, a partir do Espírito, né? Mediante a fé em Jesus. E o capítulo 5 ele pode ser dividido do versículo 1 ao versículo 12, que é onde Paulo está explicando para eles o porquê que eles estão vivendo ou se projetando em algo que é ilusório. E, tipo, eles estão vivendo a partir da lei como um meio de justificação. Só que Paulo diz que eles estão vivendo de modo errado e que estão sendo ensinados de modo errado, né? E a partir do versículo 13 ao versículo 26, Paulo fala o modo que eles devem viver, o modo que eles devem seguir o, a fé deles, né? O modo que eles devem levar a vida, que é mediante a fé em Cristo Jesus. E eu queria começar lendo aqui para vocês sobre o essa primeira parte, né, que fala da exortação, do questionamento de Paulo em relação ao modo que eles estão levando a, a realidade deles. Então, vou começar aqui Gálatas 5. Vamos ver. A liberdade em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem, que os impediu de continuar obedecendo à verdade. Tal persuasão não provém daquele que o chama. Um pouco de, um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz não foi removido? Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. E aqui, nessa primeira parte, Paulo está falando para eles: vocês estão vivendo de modo errado, vocês estão se deixando levar por falsos ensinamentos, de que a partir da prática da lei vocês serão salvos. Mas Paulo diz que não, que é a partir do momento que eles têm a depositado a fé em Cristo Jesus, né? É mediante a graça de Deus que eles serão salvos, não mediante as obras, né? Então, logo no início ele já diz, né? Foi para a liberdade, no primeiro versículo, foi, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ou seja, aqui ele está falando que o momento que Cristo se sacrificou por nós, nós nos tornamos livres, né? E, e ele diz, né? Então não se deixem novamente se submeter a um jugo de escravidão. E esse novamente representa justamente a realidade que eles estavam vivendo, né? Eles estavam se deixando levar
antigos ensinamentos de que é a partir da lei, da prática da lei, que seriam justificados. Mas não, eles estão fazendo isso, se mantendo sobre um jugo de escravidão, se mantendo escravizados pela ideia de que a lei em si te justificará. Só que não. Paulo diz que é a partir de Cristo que eles encontram a liberdade para essa escravidão, né? E no versículo 2 ele continua, né? Aquele que se deixa circuncidar está, de certo modo, ignorando e, e deixando de lado o sacrifício de Cristo, né? É como se o sacrifício de Cristo fosse irrelevante, fosse inútil, porque para quem estava se baseando na justificação por meio da prática da lei, estaria ignorando esse fato. No versículo 4 ele deixa bem claro isso, né? Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Ou seja, não é pelo mérito, não é pela capacidade, pelo esforço próprio, mas mediante a graça que vem de Deus. E aqui no versículo 6 tem uma parte bem interessante, né? Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. E o que que isso quer dizer, né? Tipo, ele tá falando para eles assim, ó, vocês se circuncidarem ou não, tá no mesmo. Não tem importância nenhuma o que vocês fizerem, o que vocês praticarem, porque não é por aquilo que vocês estão fazendo, não é por aquilo que vocês estão praticando, mas pela fé que vocês têm em Jesus Cristo. E no versículo 7 ele volta a retomar, né? Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Ou seja, que Paulo está, de certo modo, falando, vocês estavam indo bem, vocês estavam entendendo ou entenderam o propósito, entenderam que é mediante a fé em Jesus que serão justificados. Mas agora você parece que estão se desviando dessa verdade, estão seguindo outros caminhos. E, e é algo que tu fica pensando, né? É algo que eles estavam alinhados, estavam caminhando numa direção certa, só que a partir de um momento eles se desviaram por algum motivo, ou por falsos ensinamentos. Aqui nesse sentido aqui tem a explicação, né? Tem um povo logo aqui em, povo não, os judaizantes, eles eram cristãos que acreditavam, negavam Jesus, porém eles acrescentavam algo, eles acrescentavam a ideia de que era necessário cumprir as leis de Moisés para que fossem justificados, né? E o povo da Galácia estava vivendo desse modo, eles estavam começando a seguir esses novos ensinamentos, o que o que estava afastando eles da verdade, estava afastando eles do evangelho, né? E eu fiquei pensando sobre esse versículo 7. Vocês corriam bem, mas agora vocês estão fugindo da verdade, vocês estão se afastando da verdade. E é um pouco da vida cristã, né? Por exemplo, tu tem o teu relacionamento com Deus, tem a tua intimidade com Deus, mas se tu não presta atenção, se tu não se mantém firme, se tu não tem guiado pelo verdadeiro evangelho, pela verdade, em algum momento alguém pode vir e tentar te persuadir, né? Alguém pode vir e tentar te afastar. E aqui não necessariamente te levar para outra denominação ou alguma outra coisa, mas te afastar da verdade, né? Porque independentemente do que for contrário à verdade, é errado. Então, o- é algo que eles estavam passando, mas que ao mesmo tempo é uma realidade que a gente tem que tomar cuidado, sabe? O que que o que que pode me distanciar? Quem pode me distanciar? O que que eu estou fazendo
para me aproximar e me direcionar para o Evangelho de uma maneira que fique claro. E quais os cuidados que eu tenho que tomar, né? E aqui, na realidade da, da Igreja da Galácia, eles estavam vivendo a partir do Evangelho, só que em um ponto eles estavam se desviando. Houve uma bifurcação, né? Eles estavam começando a agir de outro modo que não era o Evangelho. E é o que Paulo está reforçando para eles. Vocês corriam bem, mas o que que aconteceu? O que que houve durante esse percurso? Ah, aqui dele continua, né? Aqui tem um outro versículo que é muito interessante, o versículo 9, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa, né? E o que que isso representa, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Vamos pensar num bolo. Vai fazer um bolo, vai botar fermento. Para que que tu coloca o fermento? Para a massa se expandir, para ela crescer. Ou seja, o fermento ele influencia o todo, né? Ele influencia, por mais que seja pouco, ele vai influenciar toda a massa. E é uma perspectiva do evangelho, né? No momento que o pouco, ele é algo que talvez seja ruim, ele pode influenciar o todo, né? Assim como o fermento. No- O, tu coloca um pouco de fermento, expande e influencia toda aquela massa. Ali tu coloca uma pitada de algo que não é o evangelho, coloca um pouco de algo que não é o evangelho e pode contaminar o evangelho, né? Pode levar para um outro ensinamento que não é a verdade. E que no caso deles era justamente o fato deles estarem acreditando que precisariam ainda se circuncidar, porque era mediante essas ações que eles teriam a justificação. O que era errado, porque já foi, o Paulo já disse, né? Aqui, se eu não me engano, foi no nesse mesmo capítulo que ele fala, né? Eu já falei para vocês, eu já orientei, já ensinei vocês que não é mediante a prática da lei como meio de justificação, mas vocês ainda estão seguindo esses falsos preceitos. E aqui continua, né? Daí o versículo 9 fala isso sobre o fermento. Versículo 10: Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido, senão o escândalo da cruz foi removido? Ou melhor, nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Aqui o que que ele quer dizer? Aqui a mensagem é como se Paulo estivesse explicando a eles, né? Talvez houvesse pessoas que acreditassem que Paulo ainda defendia a prática da circuncisão e da lei como um todo como meio de justificação. Só que aí ele responde: se eu estou fazendo isso, se eu estou pregando a circuncisão, como vocês, alguns de vocês estão falando, por que que eu ainda estou sendo perseguido? Não era para ser removido o escândalo da cruz, porque o escândalo da cruz era algo que alguns tinham como um escândalo, literalmente, né? Porque como que é por meio somente da cruz e a lei de Moisés? O que que aconteceu? Como é que tu tá falando que a lei de Moisés não vale, não funciona, não é o meio de justificação nosso? Então Paulo tá falando, né? Alguns de vocês estão dizendo que eu estou apoiando e defendendo a prática da lei como meio de justificação. Mas por que que eu estou sendo perseguido então? Por que que eles estão me perseguindo? Não era para remover esse escândalo da cruz, já que eu estou defendendo o que vocês estão defendendo? E é essa crítica que Paulo está falando para eles. E aqui, basicamente, nessa parte, Paulo ele está direcionando para eles e reforçando para eles o que que eles aprenderam, o que que eles precisam
fazer e não deixar de fazer também, que é a prática da lei como um meio de justificação. E a partir do versículo 13, ele começa a abordar de uma perspectiva pelo modo do qual eles deveriam viver, que é a partir do Espírito, a partir do, do fruto do Espírito e da ação do Espírito, a partir do momento que eles aceitaram a Jesus. E aqui eu vou ler o versículo 13 até o 26. Aqui, ó. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Vida pelo Espírito. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em um conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes. Ou seja, Paulo já tinha advertido eles outras vezes. Já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. E isso Paulo está falando para eles. O fruto do Espírito produz aspectos que nos direcionam a um viver melhor, né? Longe das obras da carne, que seriam obras que nos distanciam do nosso relacionamento com Deus, da nossa vida com Deus. E aqui no versículo 13 ele já começa, né? Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ou seja, Paulo está dizendo, vocês, mediante o Espírito, no momento que aceitaram a Jesus, vocês foram livres. Vocês se tornaram livres da culpa do pecado, mas também de serem influenciados por esse pecado. Então, não deem ocasião à vontade da carne, ou seja, não se deixem viver pelo, pela carne, pelos desejos, pelas vontades da carne. E ali, no versículo 19, ele cita, né? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo. Ou seja, tudo isso é obra da carne. E ele está falando, vocês são livres agora em Jesus. Então, se livrem disso, não se deixem viver por essas práticas. E ele diz, né? Ao contrário, sirvam uns aos outros, mediante o amor. Daí ele fala que toda a lei se resume a um único mandamento: ame seu próximo como a si mesmo. E aí ele faz algo, ele diz de modo irônico, né? No versículo 15. Mas se vocês mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Ou seja, o que que ele está falando aqui?
vocês que estão sendo deixados levar pelo, pela lei como meio de justificação, vocês não estão em espírito. Então, ainda assim estão vivendo pela vontade da carne. E essa vontade da carne faz com que vocês se mordam e se devorem uns aos outros. Porque tudo que está debaixo da lei é obra da carne. Não é pelo espírito, mas pela obra da carne. Então Paulo está sendo irônico, né? Está falando, vocês estão livres em espírito quando acreditam em Jesus. Mas como estão se desviando, estão vivendo pela prática da lei como um meio de justificação, vocês vão acabar se devorando. Porque é isso que, que vocês carregam. É, é as obras da carne. Egoísmo, inveja e todas as outras que ele citou ali, né? Dissensões, facções, discórdia, ciúmes, ira. Tudo isso é, é obra da carne e está debaixo da lei, né? Então, no momento que eles aceitam a lei como um meio de justificação, eles também automaticamente ah, aceitam as obras da carne como a natureza deles, né? Então, por exemplo, aqui no versículo 15, ele diz basicamente isso, né? Vocês estão vivendo a lei como meio de justificação, então cuidado para vocês não se devorarem, cuidado para vocês não se morderem, não se destruírem, porque é isso que acontece com quem se acredita que é justificado por meio da lei. Porque a lei, as obras da carne, e todo aquilo que é do homem está corrompido pela natureza do pecado. Então, cuidado para que vocês não se devorem. Basicamente isso que Paulo está falando. E aqui no versículo 16, ele diz, né? Vivam pelo Espírito, ou seja, não se devorem, mas vivam pelo Espírito, de modo e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ou seja, como eu disse, quem se deixa guiar, carrega o entendimento de que tu é salvo mediante a fé em Jesus, tu tem o Espírito Santo e é o Espírito Santo que te guia, é o Espírito Santo que luta contra a carne, que luta contra os desejos da carne. Então, por exemplo, aqui ele fala no versículo 17: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. E aqui é um conflito, né? Um conflito à nossa natureza pecaminosa e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele luta contra essa natureza. E é ele que nos guia, é ele que nos direciona. Então, por exemplo, se tu não aceita a Jesus, automaticamente não tem algo que lute. Tu vai viver na carne, tu vai viver pela lei, pela, pelas práticas da obra da carne, e tu vai ser vencido por aquilo ali. E não é justificado, né? Porque não é mediante as obras, mas a fé em Jesus. E aqui, no final do versículo 18, ele diz, né? Vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então, tudo que está debaixo da lei, tudo que está debaixo da lei é obra da carne, tudo que está debaixo da lei é algo que coloca todo mundo no mesmo patamar, né? O que diferencia não é as práticas, mas a fé em Jesus. Então, cabe ressaltar algo, né? A lei é boa, porque a lei é de Deus. O problema é que não é mais pela lei, é mediante a fé em Jesus, é mediante Cristo.
Então, eles estavam ainda apegados a essa ideia de que era mediante a prática daquilo que eles seriam capazes de fazer. Que no versículo 19, ele dá continuidade, né, sobre as obras da carne. E aqui nessas obras da carne ele cita ah, vários aspectos que a carne produz, né? E os primeiros aqui são em relação à imoralidade sexual, e depois uma outra categoria que seria de idolatria, a terceira de relacionamentos interpessoais e o último, relacionamentos pessoais. Até, até libertinagem, categoria sexual, depois idolatria, interpessoal e pessoal. Todas essas características são obras da carne. Então, eles estavam vivendo pela lei e eles estariam sobre essas obras. Por quê? Porque não tinham espírito. E aqui, ira, egoísmo, ciúmes, discórdia, ódio, isso aí é da natureza, é da obra da carne, é da natureza pela nossa realidade pecaminosa. E, e eu fiquei pensando sobre isso, né? Sobre como a gente, às vezes, por exemplo, tinha esse entendimento assim, antes de conhecer a Cristo, de que, pô, eu sou um cara que eu não faço mal para ninguém, eu não tenho, eu tenho uma vida moral, de certo modo, boa, tranquila, eu não faço nada de errado, não. Por que que por que que as coisas ruins vão acontecer comigo? Eu não tenho nada de errado, eu sou um cara bom. Só que aí que tá, né? Aqui, a natureza do homem, ela é isso, são essas obras, né? A nossa tendência não é, ali depois eu falo sobre o fruto do espírito, né? A nossa tendência não é amor, não é alegria, não é paz, não é paciência, mas o contrário, é ira, egoísmo, ciúmes, discórdia, ódio. Isso é a natureza humana. E, e eu ficava pensando muito sobre isso, né? Como, principalmente quando acontecia algo ruim, né? Pô, mas como é que Deus permite isso? Como é que Deus possibilita que essas coisas aconteçam? Sendo que tem, tipo, ó, é uma pessoa boa, por que aconteceu isso com ele? Por que que aconteceu essa realidade com ele? E isso entra muito sobre a gente achar que é pela força do nosso braço, pela nossa capacidade, né? Só que não é isso. É mediante Jesus. E essas práticas aqui, elas são uma realidade da carne, daquilo que é do mundo. Então tá todo mundo sobre o mesmo patamar, assim, quando não aceita Cristo. Independentemente se tu é bom, se tu não é bom, né? Mas é algo que no início é um pouco difícil de aceitar, porque tu acha que tu é justo, tu é moral, tu é bom. Só que não, né? Uma coisa que eu aprendi, assim, foi olhar e tentar, sempre que, às vezes acontece, mas quando eu penso, assim, pô, sobre algo que talvez mexa comigo em relação à justiça, sabe? Eu vejo uma realidade assim ruim e vejo, como é que, por que que Deus permitiu isso? Por que que Deus permitiu que acontecesse essa tragédia aqui com, talvez, sei lá, com um monte de pessoa que eram pessoas boas ou com uma criança? Por que que isso aconteceu? E tu fica assim, né? Mas por quê, né? Por quê? Só que, ao mesmo tempo, eu paro para refletir, né? Como que. Primeiro eu tenho que entender, né? Tá, eu acredito em Deus, tá?
E esse Deus que eu acredito, eu tenho que acreditar que então ele fez tudo. E como é que ele fez tudo? Para ele fazer tudo, ele tem que ter onisciência, ele tem que ter poder, ele tem que ter força, ele tem que ser bom, né? Ele tem que ser o melhor de todos. Aí é uma comparação que às vezes a gente não faz, né? Então vamos comparar esse Deus comigo. Se esse Deus ele tem a capacidade para fazer isso, para fazer o mundo, para fazer tudo que a gente conhece e vê, será que ele tem o mesmo senso de justiça que o meu? Será que ele tem o mesmo senso de moralidade que o meu? Daí eu olho assim, não tem, não faz sentido, né? Se ele criou tudo, eu acho que eu sou justo do mesmo jeito que ele. Então é meio que um antídoto que eu criei contra esse senso de justiça que eu tenho, de certo modo, um orgulho, né? Um orgulho nosso, o nosso ego falando, pô, mas se esse Deus existe, por que que acontece isso? Por que que acontece aquilo? Mas é um modo de tu olhar, né? Pô, eu acredito, a fé, eu não posso provar a fé, né? A fé é uma coisa que eu tenho, que quem crê tem. Mas às vezes acontece isso de tu olhar assim para uma realidade ruim, tu vê, ah, mas se Deus existe, por que que isso acontece, né? Aí eu olho, tá, esse Deus criou o mundo, criou tudo, criou tudo. Tá, agora minha moralidade, ela, ela vai ser igual a dele? Não vai ser igual a dele. Então acaba se tornando um antídoto para ir contra o orgulho, né? Por achar que, não, o meu senso de justiça acha que isso é errado, tá? Pode até ser errado, mas o que tu acha que tu te compara com alguém que criou tudo? É meio presunçoso, né? Falar isso. Mas enfim, todo mundo está sobre o mesmo andar. E esse andar são as obras da carne. No momento que a gente está vivendo pela lei. E aqui, o versículo 22, o Paulo continua, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as paixões, com as suas paixões e os seus desejos. E aqui Paulo está falando, né? Tem as obras da carne para aqueles que estão vivendo sobre a lei como meio de justificação, mas também tem o fruto do Espírito. E esse é mediante aqueles que estão acreditando em Jesus e acreditam que Ele é o nosso único Salvador. E a partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente recebe o Espírito e esse Espírito produz um fruto que tem certas características e ele cita as características, né? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade. E é isso que nos move, né? E o mais interessante desse versículo que eu não tinha parado para refletir é o final dele, né? O versículo 23. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, Paulo aqui está falando, né? o- as obras da carne, elas estão debaixo da lei, mas o fruto do Espírito, ele não está debaixo da lei, ele está acima. Então ele não se submete ao que é do mundo. Basicamente isso que Paulo está falando. Então o Espírito ele produz coisas que por natureza a gente não tem facilidade de ter. Então, mas mais do que isso, né? Agora uma reflexão mesmo. Aqui, né? Contra essas coisas não há lei. E o que que isso representa, né? Quando a gente vai parar para pensar sobre lei, para que que serve uma lei? Uma lei é para determinar um certo limite, né? Até onde tu pode ir, até onde tu pode fazer tal coisa. Uma demarcação, né? Que te direciona.
A lei te proíbe de roubar, te proíbe de furtar, ela te proíbe de muitas coisas, ela te direciona até o que que tu pode fazer e o que que tu não pode fazer. E aqui, Paulo diz, né, contra essas coisas não há lei. E eu fiquei refletindo, né, não há lei, né? Então não há restrição, não há limite, não há demarcação, né? E não há demarcação contra o quê? Contra amor, contra alegria, contra a paz, contra a paciência, amabilidade e bondade. E de certo modo a gente pode interpretar também como quando essas coisas não têm demarcação, então faça, extrapole, passe do limite, né? Ame com intensidade, com fervor, tenha paciência, tenha amabilidade, tenha mansidão, tenha domínio próprio. E em excesso, em transbordar, né? Em algo que vai além do habitual, porque não há restrição, não há limite. E uma reflexão que eu fiquei pensando sobre isso, né? Todo mundo aqui já foi em, em pizzaria, né? Todo mundo já foi em pizzaria. E a gente sabe, a gente paga na entrada e tu vai ficar no rodízio ali, tu vai comer. E muitas pessoas, a gente acaba ultrapassando do limite, né? Acaba extrapolando, por quê? Porque já foi pago e vamos aproveitar, né? E basicamente o que que dá para se interpretar disso é justamente isso, né? Tipo, Jesus, no momento que ele se sacrificou, ele já pagou a conta, né? Jesus já pagou essa conta. E aqui tu pode interpretar, né? Contra essas coisas não há lei, ou seja, não há limite. Extrapole, ame, seja bondoso, tenha mansidão, domínio próprio. Por quê? Porque já foi pago. Assim como quando tu vai lá na pizzaria, tu consegue extrapolar, tu consegue exceder os limites do que tu vai consumir, porque já foi pago. A gente também tem que ter esse entendimento, né? Jesus já pagou essa conta. Eu vou extrapolar no fruto do Espírito. Eu vou extrapolar na bondade, na alegria, na paciência, na amabilidade, na bondade. E aqui no versículo 4 ele continua, né? Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne e com as suas paixões e os seus desejos. Ou seja, aqueles que pertencem a Cristo, eles têm o fruto do Espírito. Esse fruto ele vai fazer com que a gente lute contra os desejos da carne e seja guiado e direcionado pelo fruto, pelo domínio próprio, pela bondade, pela alegria, pela paciência, e não pelos desejos, não pela ira, não pelo egoísmo, não pela inveja, pelo ódio, pela discórdia. E, e aqui, né, o versículo 25: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E aqui é interessante, né? Se vivemos pelo Espírito, ou seja, se temos Cristo como nosso Salvador, se Cristo é o nosso Salvador, vivemos por Cristo, vivemos com o fruto e andemos, se vivemos, andemos também pelo Espírito, ou seja, se estamos dizendo que Cristo é o nosso Salvador, e Cristo é o nosso Redentor, também andemos, ou seja, agimos no sentido, andemos é um verbo, né, que está direcionando, está dando ação. Então, andemos ou façamos o que tem que ser feito como alguém que diz que é cristão, né? Então, aqui Paulo está falando que se tu diz que tu é cristão, então vá lá e faça, tu mostra que tu é cristão, agindo em espírito, com fruto. Deixe as pessoas verem o fruto do Espírito através da tua vida, né? E eu acho que essa é uma realidade que a gente tem que entender, que no momento que a gente é transformado, no momento que o Espírito age na nossa vida, a gente tem que produzir frutos, né? Produzir o fruto. E o fruto, ele vai gerar esses aspectos na tua vida. Ele vai gerar um desejo maior de querer mudança, de querer mais paciência, de querer mais amabilidade, bondade.
alegria, paz. E, e aqui no versículo 26 ele diz, né? Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Paulo termina meio que dando um esporro neles, né? Não sejamos presunçosos, ou seja, de certo modo, talvez eles estivessem vivendo assim de maneira presunçosa, né? Achando que era pela força do braço deles, pelo mérito deles, e desconsiderando a cruz, desconsiderando o sacrifício de Jesus. E, e diz, né, não tenham inveja um dos outros. E reforça, né, se eles estavam com inveja, é porque eles não estavam com o fruto do Espírito. Eles estavam vivendo de outro modo, de um seguindo uma linha que não era o evangelho, né? E quantos de nós estamos hoje fazendo isso, né? Vivendo a partir das obras da carne, a partir daquilo que é do mundo e sendo guiados não pelo fruto do Espírito, mas pelas obras da carne, com egoísmo, com ira, com ciúmes, com raiva, com ódio, e não com amor, com alegria, com paz, com paciência, mansidão. Então, que fique a reflexão, né? Para que a gente procure e peça a Deus para que a gente viva o máximo, extrapole, que passe dos limites, porque a conta já foi paga e a gente deve desfrutar, aproveitar do amor, da alegria, da paciência, da paz, porque é isso que o fruto do Espírito produz sobre nós, né? E não as obras da carne. Então, essa é a reflexão e é isso.